Bom, então a gente vai falar de... Dom Casmurro. É isso. Tá bom, Clarissa. Hoje você que vai iniciar a nossa conversa sobre Dom Por que Casmurro. eu que vou iniciar a conversa sobre Dom Casmurro? Bom, em primeiro lugar, você já tem uma opinião muito mais formada sobre a grande dúvida que existe por detrás do livro, né? Que é o que mais se discute. E, em segundo lugar, antes de começar, preciso lembrar todo mundo que a gente não vai falar muito sobre Machado de Assis, mais sobre o livro Dom Casmurro mesmo, porque a gente falou bastante dele nesse vídeo que tá aqui no iCard, que é o vídeo que a gente fez sobre o Brás Cubas. Existe uma questão que todo mundo acha que é a questão primordial do Dom Casmurro, que pra mim não é, que é se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Só que eu acho que ele mascara o que é realmente interessante, que é como a mulher do século XIX era vista pela sociedade do Rio de Janeiro, uma sociedade de um cara que veio de uma espécie de classe média, de uma família que tinha um certo dinheiro, que a mãe queria que ele fosse padre. É muito curioso porque como a narração é feita em primeira pessoa, à medida que ele conta a história, parece que ele quer te convencer. Que ele quer convencer você do argumento dele. Então ele monta toda uma história que meio que te leva a crer que a Capitu é essa mulher que não é confiável, que tem os olhos de cigana, oblíqua, etc, etc. E, na verdade, eu acho que o verdadeiro cuzão da história é o Bentinho. Eu penso nele um pouco aquele cara que chega no bar, senta pro barman e fala, mano, aquela filha da puta. Sabe? Ele fica, mano, 3 horas Aquela e nem sabe se cachorra. aconteceu alguma coisa, sabe? Exato. Tipo, ele tá brisando, às vezes, mano, sabe aquele cara que podia voltar pra casa depois de tu contar essa história pra você e esquecer tudo aquilo 5 minutos depois, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Porque realmente você só lida com a impressão dele e com as inseguranças dele todas postas muito diante, muito na mesa, assim. E assim, a impressão que me dá é que esse cara que você acha um puta do bom moço, sabe aqueles caras que tem tipo o complexo do bom moço? Mas eu sou um excelente bom moço, eu era apaixonado pela mulher, eu briguei com a minha família pra ficar com ela e ela me traiu com o melhor amigo. Parece que ele cria toda uma novela pra convencer o leitor de que, não que ele é um cara patriarcal, não que ele é um cara que duvida da esposa o tempo inteiro, que o tempo inteiro tá colocando ela nesse papel de traidora, enfim, de que tá pegando o melhor amigo, de que ele que é a vítima. Mas ele é aquele cara que, assim, ele é o cara culto, ele é o cara estudioso, ele é um cara que tem esses ares de bom moço. A mamãe queria que eu fosse padre, eu queria realizar o sonho de mamãe, fiquei complexado por causa disso, mamichos. Ele é aquele cara que... Acha que é bem resolvido. Que ele exatamente, que de uma certa forma ele joga com o leitor o tempo inteiro, e se você cai na dele, o tempo todo você vai achar que ele tem razão. É fácil. Assim, como tudo no Machado, nenhum personagem é uma coisa só, né? O Machado, quando ele trabalha a construção dele de personagens, esses personagens estão sempre comentando a sociedade da época. E o Bentinho é o quê? Tipo, é isso que a gente tava falando, tipo, ele é um playboy, o que você falou... Filho de condomínio. Filho de condomínio. Que é tão filho de condomínio. É tão filho de condomínio que ele casou com a vizinha, tá ligado? Então, assim, ele representa essa classe média meio... Acho que chega a ser uma classe média, você pode dizer, meio que uma burguesia que tá nascendo ali no Rio de Janeiro. De uma família que tem propriedade, uma família que é dona de uma casa, que tem que tem servos, né? Não é uma pessoa que veio do nada. Então ele tem um papel de mostrar, de uma certa forma, um certo extrato social que é muito importante. Então, quando você pensa no Bentinho, você não pode pensar nele só como um indivíduo com as suas paixões próprias, assim. Você tem que imaginar que ele também é um homem de seu tempo, né? Sim, é o homem do século XIX. E tem uma coisa do carioca, assim, que é, tipo... Olha que eu sou carioca. Eu sei, justamente. Você vai falar. Não, tem uma coisa do carioca que é assim, tipo, o carioca, se pega a figura popular do carioca, é o malandro. Mas ele não é uma figura popular. Longe disso. Ele é o cara que mais se afasta disso. Ele é o anti-malandro. Daí ele cai no papel de dar uma de trouxa. Entendeu? Eu acho que ele quer se colocar no papel do cara que é tão sério que ele não é o malandro carioca. Ele é um homem de família. É que eu acho homem assim, que eu acho que a figura do malandro carioca é isso que você falou, é uma figura popular. O Exato, Bentinho ele não é popular. Ele é de uma classe ele é o burguesa. Dom Casmurro. Ele é o Dom Casmurro. Parece aquele cara que sequer se interessa pelas coisas realmente humanas. No final das contas, ele se ferra pelas coisas humanas. Esse que é o ponto. É um cara que, tipo, vive uma vida muito olímpica, sabe? Tipo, ditada por ideais daquilo que ele deveria ser, sabe? Ele é um super ego gigante. E no final das contas, a história dele é a narrativa de alguém cujo super ego não segura a onda.
uma coisa que a gente também tem que prestar atenção, que é uma narrativa em primeira pessoa. Então, primeiro o Machado fez o Brás Cubas, que é o morto contando a própria história, e depois ele continua com o Dom Casmurro, que é uma literatura que a gente fala que é a de memórias, né? É bem psicológico. Então, portanto, é um narrador que você não pode confiar 100%. Isso é uma coisa muito importante. Mas é engraçado que você vê umas coisas dentro da própria narrativa do Bentinho que deixa você meio que na dúvida. Te dou um exemplo. Ele vive falando como o filho dele é parecido com o melhor amigo que morreu. E que, portanto, ele acha que o filho seria filho do nadador lá. Mas, no início da narrativa, por exemplo, o próprio Bentinho fala que parece que a Capitu tinha uma amiga cuja mãe era muito parecida com ela, que eu acho que a mãe morreu, uma coisa assim, e aí a Capitu parecia uma outra pessoa. Assim, dando a entender que mesmo pessoas que não são da mesma família, da mesma... Podem ser parecidas. Então existe um jogo, que aí eu acho que vem da própria maestria do Machado, e eu acho que também tem isso, porque se é uma pessoa falando das suas memórias, isso que você falou, né? O sujeito falando de si é sempre uma coisa complexa. Né? Todo eu é um eu fracionado, é um eu em conflito, nunca ninguém é... Não haveria terapia se as pessoas conseguissem mentir tão bem a respeito de si mesmas, né? Exatamente. Mas existe uma coisa que vem da maestria do Machado, que é ficar o tempo inteiro jogando com o leitor. Tem muito uma questão de identidade que eu percebo no livro. O primeiro contato que eu tive com esse livro foi quando eu não queria ler ele, eu estava no primeiro colegial, eu tinha um professor de literatura que era o Douglas. E o Douglas... Oi, Douglas. Oi, Douglas. Ele era o cara... Agora, se você fala besteira, é culpa do Douglas, você sabe, né? Ah, sim. Não, o Douglas, ele falou assim, cara... Ele é um cara, assim, completamente dionisíaco. Então, tipo, dele era uma interpretação, ele falava gritando, sabe? Tipo, ele é um cara bem interessante de ver aula. E ele falava assim, cara, quando eu li as primeiras 2, 3 vezes na faculdade o Dom Casmurro, na primeira eu não tinha certeza do que estava acontecendo, na segunda eu achei que o Bentinho era louco. E quando eu me separei, velho, da minha mulher, eu li de novo aquela porra, eu tinha certeza que a Capitu tinha coordenado ele. E por quê? Porque é uma questão da identidade do cara. Por ser uma narrativa tão psicológica, sabe quando, sei lá, um amigo seu, uma amiga sua tá falando mal de quem tá com ela? E aí, tipo, você meio que toma as dores, fica com raiva. É um pouco isso. Depende do lugar que você se coloca, depende da situação que você tá, você compra uma narrativa diferente dentro da história. Mas você não acha que talvez... mas isso que você tá falando é muito legal, porque eu acho que isso vem de uma das maestrias de uma grande obra de literatura. Sim. E talvez a questão principal do Machado seja menos você realmente chegar na conclusão e mais você, diante dessa obra, como é que você reage? E aí é que eu tô falando sobre a questão da mulher. O cara foi lá, se separou da mulher, né? Então ele foi lá e pegou as dores do Bentinho. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é interessante perceber no Dom Casmurro, que é como essa mulher é pintada. E ela é pintada de uma forma que é interessante, como a nossa sociedade ainda enxerga muitas vezes a mulher. Então, por exemplo, a Capitu, por exemplo, ela não é uma mulher boba. Ela não é uma mulher, digamos assim, ela não é uma heroína romântica, entendeu? Ela não é uma princesa em perigo. Ela não é uma princesa em perigo. Ela é uma mulher que, por exemplo, quando o Bentinho tá lá treinando pra ser padre, vai e se aproxima da mãe dele pra, digamos, fazer um então, na real é que ela é mais forte que ele. Pode ser, mas de todas as formas ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher que assim, sabe se colocar, que sabe lidar com situações. E uma mulher desse tipo, talvez, tanto no século XIX como hoje em dia, não seja uma mulher fácil para a sociedade encarar. Hoje em dia ainda tem muito isso, mas antigamente era muito claro numa relação de uma família patriarcal que o pai tem que ser a figura em que as pessoas pedem para resolver o problema. Então, se acontecer alguma coisa com o filho não deveria, naquela época principalmente, chegar na mãe e falar: mãe, por favor, resolve essa bucha pra mim. Mas eu sinto quando a Capitu me passava muito mais confiança. Se fosse pedir uma dica pra alguém, provavelmente pediria pra ela, não pro Bentinho, entendeu? Tipo, a sociedade cobrava do Bentinho que fosse um homem que ele não era, e eles contavam isso na mulher porque é mais fácil contar na mulher. Mas que homem ele deveria ser? O homem da sociedade patriarcal, o cara que segurava todas as pontas, o cara que era inteligente pra caramba, o cara que era o dono da família, o chefe da casa. Mas de uma certa forma não foi isso que ele se tornou? Se tornou, mas de uma forma amargurada.
e pouco cínica também, né? Tanto é que casmurro, a palavra casmurro em português, se eu não me engano, significa isso, né? Você ser uma pessoa casmurra e você ser uma pessoa Meio fechada, ressentida. amarga. Mas é um pouco isso. Porque assim, o papel que era imposto também é um papel que é irreal, é um papel que é injusto pra caramba, assim, tipo, a mulher não tem que ficar lá esperando um cara que resolva todos os problemas dela, entendeu? Tipo, não é esse lugar que a mulher deveria ter, mas é o lugar que ela tinha. Eu acho que existe uma coisa dentro do patriarcalismo, né? Que é o homem provedor, mas dentro da casa, historicamente, falando do ponto de vista cultural, do que a sociedade patriarcal criou, quem dava as rédeas era a mulher. A mulher também não era... Sim, ela justamente. Tanto é que quem durante muito tempo ali vai governar a vida do Bentinho vai ser a mãe dele. Sim. Né? E as promessas que a mãe dele E no caso fez. dele ainda, especificamente, tem coisa que ele nunca resolveu lá, né, com a mãe dele. Nossa, esse cara aí é Esse- tipo freudiano. Nossa senhora. Complexo Nossa diético senhora. total. A relação dele com o servo dele é que quando ele vai pra escola de padres, é esse cara que ajuda ele a fazer toda a politicagem pra ele acabar com a Capitu. Ah, eu não lembro, cara, ali na escola isso aí. Pô, eu também. Você não, Nos perdoem pelos nomes. Douglas, você não ensinou pro cara? Eu acho muito interessante a maneira como a Capitu é caracterizada, né? Primeiro, como as palavras se repetem, cigana, Sim. que nessa época principalmente acho que tem uma conotação extremamente negativa de quando o Bentinho chama ela de cigana, eu acho que tem uma coisa... Porque ciganos, eles eram, tipo, vistos como bandidos. Assim, eles eram Exatamente. párias. Eram párias. E uma coisa que ele mexe muito é com os olhos da Capitu, né? E eu acho o olho uma coisa interessante porque o olho é sexual, né? Tipo, e uma coisa interessante no Dom Casmurro é que tem 2 capítulos que tem o mesmo nome. E se eu não me engano é o Olhos de Cigano Oblíquo, e na segunda vez que esse capítulo, que aparece esse título de capítulo, é quando o Escobar morreu e ele tá descrevendo como a Capitu se porta diante do corpo morto do Escobar. Que ele fala que ela chora como se fosse ela uma viúva. Quando o Bentinho fala da Capitu, esse tipo de caracterização já te coloca uma visão extremamente negativa da mulher. E não só isso, na verdade, tipo, eu comecei a lembrar agora de como ele escreve ela na infância. Como se ela fosse... Tipo, a construção dele na infância é como se ele dissesse que existe uma espécie de maldade no âmago dela. Que é, tipo, ele como um cara que foi seduzido, como se ela fosse o capeta que seduziu ele na infância. Que deu a fruta do conhecimento pra Adão. É tipo, Sim, ela exato. o tempo todo o romance é construído pra te levar pra esse lugar. Você pra pega a essa dúvida. infância, isso, eu acho muito baixo isso. Porque ele usa o argumento da infância como se ela tivesse uma espécie de... uma marca do pecado nela. A marca dos olhos fosse a marca do pecado. Exato. Essa Sim, figura da mulher que corrompe o homem. Tipo, sei lá, quando eu li a É primeira como vez... se a Capitu o tempo inteiro fosse essa figura da mulher que existe para corromper o homem. E ele é ele é o bom moço, ele é o cara culto que quer ter uma vida elevada, mas se pega nessa paixão, e enfim. Novamente, a questão da culpa. É o cara que tira a culpa dele e coloca no mundo. Tipo, coitado de você não escolheu nada, né? Você não tem livre-arbítrio algum, você realmente é um cara conduzido pelo destino, pobre de você. E aí eu acho que uma das coisas que é bom lembrar do Dom Casmurro, que é o que eu bati a tecla pro Gracilianos, eu bati a tecla no Memórias de Brás Cubas, eu bato a tecla 30 mil vezes. Quando você lê Machado, sempre pensa naquelas 3 dimensões que eu vivo falando. Você tem que pensar que existe um domínio da linguagem, então nada do que está escrito, da maneira que está escrita, ela é, por acaso. E isso vai desde as figuras de linguagem usadas até o arco narrativo. Então o fato do Machado não ter dito com todas as palavras que traiu ou não traiu, diz muito sobre o livro que ele queria criar. Não é à toa. O fato de estar em primeira pessoa também não é à toa. Existe algo ali que o escritor, de uma certa maneira, está utilizando a favor da sua narração. Existe a questão social que no Machado... Eu sei que eu sou muito de toda hora falar da questão de sociedade, mas é porque o Machado realmente era um autor que se preocupava em ser um autor do seu tempo. Era realista, né? Mais do que realista, até porque ele não foi realista a vida inteira, né? Tipo, ele inaugurou o realismo, mas nem... É que o negócio do quando ele adota o realismo... mas quando ele adota o realismo, ele adota... E aí ele fez, né, até um texto falando sobre isso, porque ele diz que o escritor tem que ser um escritor do seu tempo. Então existia uma preocupação em falar sobre o seu tempo, falar sobre o século XIX, falar sobre a sociedade burguesa nascente, a falar sobre o fim da escravidão, a falar sobre uma série de questões. E no Machado existe uma coisa, do Brás Cubas em diante, que eu acho muito interessante, e de fato o Dom Casmurro faz parte da trilogia do realismo, né? Brás Cubas,
Dom Casmurro e o Quincas Borba, que é uma noção de que o Machado não é um cara que vai salvar a sociedade, assim, ele não é um cara que acredita no progresso. Não tem esperança alguma. Não tem esperança alguma. E a terceira coisa é a dimensão psicológica dos personagens. Todos os personagens, seja Capitu, o Escobar, seja o próprio Bentinho, claro, porque ele conta na história dele, todos os personagens, eles têm um mundo interior muito grande. E é louco, porque ele é um autor que fazia algo que não era algo comum, principalmente numa estrutura realista de literatura, né? Que é um cara que ele trabalha mais com incoerências do que com verdades. Ele gosta de pegar e demonstrar que existe algo de mais confuso e tenebroso dentro da alma humana do que as pessoas conseguem entender e resolver. Da alma humana e da sociedade brasileira. Sim, principalmente. Entretanto, sendo a sociedade brasileira um grande aglomerado de almas confusas, né? Ela não deixa de ser um pouco isso. Talvez todas as sociedades do mundo, assim. Sim. Então essa aqui é a minha pegada com Dom Casmurro, assim. Eu não consigo simpatizar com o Bentinho. Eu acho que é um dos melhores livros da literatura brasileira. Não é à toa que a gente lê e relê o Machado. Não é só porque é da tradição realista, porque realmente... Não é só porque cai no vestibular também. Não é só porque cai no O vestibular. cara de pau. Assim, o Dom Casmurro, eu acho que é um livro que ele passa uma sensação que depende muito, muito profundamente do leitor. Por exemplo, a coisa que eu mais lembro da minha leitura, eu tinha uns 16, assim, quando eu li. É que eu ficava imaginando a Capitu como uma mina muito gata. Tá ligado? Isso é o bagulho que mais passava na minha cabeça. Mas ela é descrita, a maneira como ela é descrita é sempre como uma mulher. Sabe como ela é? Sabe como eu pensava Morena de Capitu? olho verde, sabe? Sabe como eu imaginava a Capitu? Eu imaginava como aquelas meninas que amadurecem mais cedo. Aquela única mina peituda da escola. Essa que eu... Ah, desculpa, é isso. Que o Bentinho é o cara que nunca amadureceu. Que nunca amadureceu, que tipo, nunca resolveu as questões dele com a mãe. Bom, eu acho que é hora de dar tchau, né? Eu acho que É isso, galera. Ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, a gente tem um montão de vídeo de literatura. A gente vai deixar em algum lugar o link pra vocês verem. E fora isso, tiver alguma dúvida muito importante, pergunta nos comentários. A Clarissa responde, a Clarissa mãe já saiu desse livro. Ajuda a gente no nosso crowdfunding também, tá aqui na tela. E fora isso, acho que é só isso, não é mesmo? Não, acho que o principal é esse. É nóis. Falou. Tchau, gente.